gente, tá começando mais um encontrinho Big Soleil e eu tô super feliz porque essa edição foi presencial. Então a gente tem que dividir tudo com vocês, né? Eu sou a Jéssica Greco, pra quem não me conhece, eu sou criadora de conteúdo e podcaster e eu falo muito sobre a vida da mulher 30+, sobre o date comigo mesma, como é gostoso você curtir a sua própria companhia. E esse também foi um dos assuntos que a gente falou hoje, tá? A gente falou também sobre tabus da menstruação, o protagonismo da mulher, a nossa relação com o corpo também, que é super importante, e como que a gente se prioriza no nosso dia a dia. Então, pra gente começar, eu quero contar aqui pra vocês a parte que a gente falou que é a minha favorita, eu vou comentar aqui, que é sobre o protagonismo feminino. Então, vê só. Eu já quero começar falando de um assunto que para mim é muito importante, porque a gente está aqui, cada uma, né, na sua área, cada uma do seu jeito, falando sobre como que a gente é protagonista da nossa vida, né, do nosso lugar de, não só a profissão, mas eu acho que na nossa vida mesmo, quando a gente fala de protagonismo feminino, a gente fala desse lugar de poder mesmo, né, na nossa vida como um todo, e eu acho muito importante. E eu queria começar falando com vocês o que é para vocês, assim, ser protagonista de fato da sua vida e por que é importante a gente ter esse debate, né, doutora? Na minha visão, assim, ser protagonista, primeiro é você entender que, independente do que as pessoas falarem para você, independente do que a sociedade falar para você, você é que vai carregar esse peso do que você está vivendo, do que você está fazendo, das ações sobre o seu próprio corpo, das ações sobre a sociedade. Quando a gente opta por fazer atividade física ou não, às vezes parece uma coisa meio banal, mas não, é o nosso corpo, é o nosso organismo que talvez vai lidar melhor ou pior com uma situação. Então, para mim, o protagonismo está nesse ambiente, da gente entender que a sociedade sempre vai falar. Sempre vai ter alguém para dizer que está certo, que não está errado, que é isso, que é aquilo. Mas se colocar no seu lugar, entendendo que você que vai... Eu brinco, né? Esse corpo aqui, ele é meu e vai viver comigo a vida inteira e eu não vou trocar. E por mais que eu faça diversas modificações, a essência ainda é minha. E a responsabilidade sobre o que eu escolher também é minha. Então, acho que isso é interessante da gente pensar e acho que é legal. E, Bia, me conta aí também para você como é tudo isso, essa questão do protagonismo. Eu acho que está muito ligado a você ter aquele poder na sua tomada de decisão. Como você falou, quero fazer uma atividade física, ou muitas vezes quero mudar meu cabelo, ou quero ser uma mulher bem-sucedida na minha profissão, quero entrar naquela área diferente. Então, independente, a gente tem coadjuvantes que vai nos ajudar, mas a gente nunca pode se colocar numa posição, será que eu posso? Será que eu vou? Será que, sei lá, fulano não é melhor ir, mas eu quero ir. Então, ter essa tomada de decisão, essa liberdade de você falar, eu vou e vou com os meus coadjuvantes do lado. E muitas vezes ser coadjuvante de um protagonista também, né? Se for ao seu favor, se for algo que você realmente acha que vale a pena. Mas eu gosto muito de ter essa liberdade de poder ter a tomada de decisão em tudo que eu me pretendo, tipo, tudo que eu gosto de fazer, tudo que eu decido fazer. E você, Rai, o que você acha? Uma coisa que me ajuda a me sentir mais protagonista é que eu fico fingindo que minha vida é uma série. De verdade, gente. Eu fico colocando trilha sonora pra tudo porque eu fico me sentindo uma personagem de uma comédia. E é isso que eu fico vivendo. Mas eu acho que protagonismo tem muito a ver sobre autonomia. Essa palavra tá muito na minha vida agora. Inclusive, eu tatuei essa palavra gigante no meu corpo. Porque é muito sobre isso, assim. Autonomia significa reger-se de acordo com suas próprias leis. E eu acho que é sobre seguir sua própria moral e a sua verdade. Às vezes a gente acaba se preocupando muito com o que os outros pensam, com o que os outros vão achar. E se você está preocupando com o que os outros vão achar, você realmente está parando para se perguntar o que você vai achar? Eu acho que é muito sobre isso. É quando você para e fala, tá, mas e o que eu quero? Isso é importante. Eu concordo também. E tem uma coisa também que a doutora falou que eu concordo muito também, que é a questão da gente movimentar o corpo, né? Eu virei uma pessoa que gosta de ir na academia. Eu estou falando isso para lembrar que tudo bem eu gostar de academia, porque eu virei uma pessoa que gosta. Eu gosto de acordar cedo, ir na academia, tomar meu belo whey. Eu virei essa pessoa que bota um look para ir na academia. E para mim isso foi muito importante, porque eu estava num lugar que eu tenho muitos problemas na coluna e eu cheguei num ponto que eu estava travada, eu não conseguia sair da cama. E eu descobri o quanto o exercício físico, para mim, ele foi libertador. E isso, para mim, hoje é um lugar de protagonismo da minha vida, de eu retomar o poder do meu próprio corpo para fazer exercício, não para entrar num padrão,
mas sim porque o meu corpo ele pedia um movimento, pedia força. Se exercitar porque você se ama e não porque você se odeia, né? Eu acho que é muito sobre isso. E eu descobri que o exercício ele não é um lugar onde eu vou fazer para chegar a algum lugar. Ele vai me fazer chegar a outros lugares, entendeu? Porque com o corpo eu vou conseguir ir num festival e andar de um lado para o outro, porque, menina, os palcos são longes, tá? Vou avisar vocês, os palcos dos festivais hoje, menina, tudo longe. Você tem disposição, você tem fôlego para viver a sua vida. E eu acho que quando a gente está passando por isso, muita coisa muda, né? E por muito tempo eu demorei para encontrar esse lugar onde eu entendesse que existem obstáculos, eu vou passar por esses obstáculos, mas eu vou continuar seguindo eles, né? Eu acho que quando a gente fala de protagonismo, a gente tem muito esse lugar, né? De como que a gente passa por esses obstáculos e a gente continua seguindo. Para vocês, tem alguma coisa que vocês seguem quando vocês encontram um obstáculo e falam, não, vou passar por ele? Tem alguma coisa que vocês focam? Eu tenho tatuado na minha mão 2 frases de enfrentamento. Eu sou cheia de tatuagens de enfrentamento, vocês vão perceber, gente, eu falo várias. E eu tenho tatuado, se tá com medo, vai com medo mesmo. E celebre as pequenas vitórias. Eu acho que é muito isso, assim, essa se tá com medo, vai com medo mesmo. Olha, esse é o maior cartão de enfrentamento que eu tenho na minha vida. Isso é verdade. Porque toda hora a gente se vê em muitas situações com medo. E mesmo que a gente sinta medo, vai. É isso, as coisas só vão. Você acha que eu não tô com medo de estar aqui? Eu tô ansiosa, gente. Eu tava desesperada de estar aqui falando com vocês, mas eu tô aqui. Eu acho que é sobre isso mesmo, assim. É sobre você enfrentar suas coisas e sempre se lembrar. Coragem, mulher. E você, Bia? Exatamente. Eu acho que eu sou uma pessoa que sou muito movida a desafios, né? Eu gosto de coisas novas, eu gosto de sair da zona de conforto. Muitas vezes as pessoas falam, meu Deus, mas você tá calma, você já tá arrumando mais alguma coisa. E eu acho que é aquilo, vai com medo mesmo. Nem sempre a gente vai estar 100% segura, mas essa questão de você enfrentar os seus medos e, mesmo se não der certo, tirar algo bom daquilo, né? Aprender e que na próxima você vai estar mais preparada e mais pronta, né? Desistir também não é uma opção. Eu sempre penso assim, desistir para mim não é uma opção. Então, desafio tá ali, vamos encarar, não deu certo, a gente vai pro próximo, a gente tenta de novo, mas a gente nunca deixa aquilo passar, se é algo que é uma vontade do coração, né? E você, doutora? E para mim, eu me lembro muito, a minha faculdade foi uma faculdade bem difícil. É uma faculdade que você tem que se dedicar de uma forma extremamente cansativa. E quando eu entrei na faculdade, 2 coisas me marcaram muito. A primeira foi uma amiga que falou, olha, cuidado, porque na medicina, se você pegar DP, você vai ser jubilada. E eu olhava, gente, como assim? Eu acabei de passar e ela já está me falando que eu não vou conseguir, que vai dar tudo errado. Mas logo depois, uma amiga foi lá e chegou para mim e ela falou, nossa, sem saber que era impossível, você conseguiu. Daí eu olhava e falava, realmente, eu consegui fora de todos os padrões, fora de tudo. E eu levei isso comigo. Sempre vai ter alguém para falar, nossa, vai dar tudo errado. Você não vai conseguir, vai acontecer. Mas sempre também vai ter, se você tiver uma rede de apoio e se você tiver pessoas que te fortalecem, alguém que vai te falar, vai dar certo. E é interessante sempre tentar ter essas pessoas ali. Às vezes não são pessoas tão próximas, mas hoje a gente está num meio tão digital, né, que a gente faz amizades assim, digitais, amizades que ficam para a vida. E eu guardo muito isso, de que assim, sempre vai ter alguém que vai tentar me deixar ali mais para baixo, mas também vai ter vão ter pessoas que vão me deixar para cima. E eu posso sempre pensar que eu não vou conseguir, mas se eu ficar sempre pensando quanto eu não vou conseguir. Toda essa situação, então eu penso muito nisso, de que talvez seja difícil, sim, mas eu já consegui coisas que eram mais difíceis e talvez eu consiga coisas ainda mais difíceis lá na frente. Eu tento me basear muito nisso. Eu acho que a gente fica muito na nossa cabeça, né, pensando, mas o que vai ser? O que a pessoa vai pensar? Como que vai acontecer? E a gente acaba fazendo com que isso trave a gente de poder fazer coisas que a gente gostaria de fazer, né? Então, tem várias coisas que às vezes eu quero fazer e eu penso que eu nem vou começar, eu nem vou fazer porque, eu não sou boa o suficiente, olá. E aí eu penso assim, olá, coitada, tá tentando, né? Mas claramente não tá conseguindo. Né? Olá, coitada. Não, mas ela tá tentando, né? A gente não vai falar nada, mas coitada, o medo né? do julgamento, né? A gente Total. sempre se prende pelo julgamento, pelo outro. E às vezes aquilo nem acontece, mas a gente já vem, né, com aquele escudo, achando que preciso me proteger porque vão me julgar se eu quiser fazer isso. E eu acho que a liberdade de você falar, não tô nem aí, vou lá mesmo, quero ser protagonista desse meu objetivo.
por que não, né? E eu acho que tem um momento também que estava falando muito de ser coadjuvante principal. Eu acho que isso é um exemplo muito bom, assim, de quando a gente se coloca que nem a Rai, entendeu? Ela é uma protagonista do filme lá de comédia que tá arrasando, comédia romântica. Até porque tudo que eu sofro, se não for desenvolvimento de personagem, gente, eu não sei se eu tô passando por isso à toa. Vem aí um best-seller, eu confio. Vem aí o Glow Up da gata. Vem aí. E isso é muito real, assim, né? Como que a gente consegue tirar desse papel de coadjuvante da vida para virar a protagonista da nossa vida, passando por, né, os nossos enfrentamentos, tanto externos, né, quanto internos, que para mim os internos eles mexem, né, com a gente demais. Tem algum momento que vocês acham que a gente consegue transcender isso? Tipo assim, nossa, agora tô fazendo tudo. A gente tem esse momento, doutora, que vai me dar uma luz, você é doutora, me ajuda. Fala Eu que acho tem que um isso só momento. acontece depois que passa. Ok. É tipo assim, sabe? Não vai dar certo, não vai dar certo. Daí dá certo, você fala, passou. Passou. Sabe? É tipo montanha-russa. Você tá lá em cima, você quer desistir. Por isso que eu Daí tenho você fica medo de montanha-russa. Tá Daí você explicado. fala, meu, não dá, agora vou. E aí vai, aí depois que passa, você fala, nossa, vou de novo. Então, acho que é muito isso. É aquele momento inicial da tensão que você fala, não vou conseguir. Mas depois que passa, você fala, vou de novo. E cada vez eu vou um pouquinho mais e cada vez você vai conseguindo um pouquinho mais. Porque eu acho que é isso, né? Como seres humanos, a gente fica nessa ansiedade ali do que vai acontecer. Mas eu acho que é, talvez, entender que vai acontecer e deixar, né? Com o tempo vai melhorando, né? Vocês sentem exato. isso? Não, assim, com Vai ficando mais certeza. fácil Não, de com lidar, certeza. eu acho. Não, eu acho que a gente vai aprendendo realmente com as coisas e aquilo que parecia um monstro gigante acaba não sendo mais aquilo tudo, né? E eu acho que o que move a gente é esse friozinho na barriga. Mas quando a gente não sente esse friozinho na barriga, é porque a gente está viva. Eu acho que se a gente está viva, a gente tem que levar o máximo que a gente puder de experiências e de coisas que a gente puder viver, vivendo e vivendo, gente. E esse friozinho na barriga que faz a gente, é o medo. E se a gente ficar sempre muito acomodado, acho que não é nem sobre acomodada, tipo, não é sobre zona de conforto, é sobre zona de acomodação. Porque eu acho que tudo que a gente busca na vida é para ficar confortável. Eu quero ficar confortável, mas eu jamais quero ficar acomodada. Eu quero sempre ficar sentindo esse friozinho na barriga que me faz querer mover e ter sonhos e fazer as coisas que eu quero. Eu acho que é isso. É muito, muito louco, né? Como a gente começa a conversar e a gente vê que cada uma do seu jeito, a gente tem os mesmos desafios num dado ponto, sabe? A gente tem um momento em que a gente fica nessa dúvida, né? De como que a gente vai lidar com as coisas e conversando a gente percebe isso, né? E é muito engraçado porque a gente não tem costume de conversar com outras mulheres sobre o que a gente está passando. Então, a gente ter esse momento aqui onde a gente consegue conversar é muito legal, assim, né? Da gente conseguir ter essa rede de apoio. Vocês têm essa rede de apoio feminina? Eu acho que Hoje? eu vejo que eu tenho essa rede, mas uma coisa, eu brinco muito, na infância eu tinha aquela coisa, melhor amiga. Então, eu tinha a melhor amiga da vida. E hoje eu percebo que eu tenho melhores amigas para situações. Sabe, eu tenho aquela amiga que eu sei que eu posso ligar e falar, vamos no cinema e vamos fazer isso. Tipo, eu tenho aquela amiga que é pro jantar, é a amiga do jantar. Eu tenho a amiga que é para chorar. Então, hoje eu sinto que talvez com o tempo, a minha forma de viver e de lidar com essas situações da vida foi mudando. E para situações diferentes, eu tenho situações e pessoas diferentes que eu quero chamar. Mas eu acho que essa rede de apoio, ela é muito confortável para passar por certas situações. A gente viveu com essa coisa da rivalidade feminina desde muito cedo, né? Os filmes que a gente assistia na nossa infância, eles eram isso, né? A popular, e aí a outra que era excluída, e daí ela passava por uma transformação, e daí só assim ela era aceita. Sempre foi essa rivalidade, né? Eu acho que hoje a gente cada vez mais tem esse olhar de que a gente pode se conversar e se apoiar e criar essa rede juntas, né? E você, Bia? E a rede de apoio também eu acho muito legal agora que a gente tem a internet. E a gente, nós influenciadoras, somos, né, rede de apoio para as nossas seguidoras e elas também são para a gente, porque quando a gente está lá, apoiam, falam, nossa, como o seu cabelo tá bonito, como você tá bonita, Bia, você tá radiante. Muito isso, e muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? E parece que quando as pessoas falam que a gente de fato enxerga. E, bom, com a minha família, assim, eu tenho uma rede de apoio assim, de mulheres muito, assim, todas elas sempre muito unidas, sempre se apoiando. Amigas também, como a doutora falou, faz muito sentido isso de ter amigas para momentos, né? Porque você sabe que aquela amiga pronta para o rolê, ela vai com você. A amiga que, se você ligar meia-noite, vai lá na sua casa desesperada. Então, e saber que a gente pode contar com as pessoas, né?
claro, a gente não pode virar refém disso, né? Se escorar somente nisso e, sabe, não ter aquela autossegurança, né? Falar, eu sou confiante, vou conseguir. Mas nesses momentos, você ter pessoas assim, né? E ter essa troca é muito bom. Assim como a gente está aqui hoje, tendo uma troca de experiências, ter essa rede de apoio também é muito importante. E aí a gente começa a perceber como que a gente consegue brilhar, cada uma do seu jeito. E essa troca, para mim, é o que faz essa força e essa potência feminina acontecer de fato, sabe? E assim, outro ponto também que é muito legal a gente falar é que quando a gente fala de protagonismo feminino, a gente fala sobre o entendimento da gente como um todo, né? A gente falou muito da nossa força aqui, né? Do geral, do todo, da importância. Eu falo muito de date comigo mesma, né? De sair com você. Rai, você sente isso quando a gente fala sobre corpo? Cara, antes de falar, misturando um pouco sobre esses assuntos, sobre troca e sobre o corpo, preciso falar sobre a minha mãe. E aí um dia minha mãe me falou uma das coisas mais bonitas assim que eu já ouvi. E a gente estava também numa gravação, e aí pegaram minha mãe para falar. E ela virou e falou que a gente sempre aprende muito com os nossos pais, mas que ela aprendeu comigo. Quem me ensinou foi ela. Minha mãe, ela não se amava. E comigo ela aprendeu a se amar. E a se olhar com mais carinho. E, nossa, isso foi muito forte para mim, porque minha mãe já falou coisas muito cruéis para mim. E eu colocava muito a culpa nela. Até entender que ela era outra mulher como eu. E que ela passava outras pressões, tais como eu passava. E às vezes piores, por uma época que não entendia. Então, como você pode ajudar, né? Ontem eu fui para um festival sozinha, pela primeira vez. E minha mãe me mandou uma mensagem que me fez chorar no dia seguinte, quando eu acordei. Que ela falou, Raíssa, eu queria ter a coragem que você tem. Eu queria um dia ter a coragem que você tem. E eu lembro quando eu era criança, minha mãe tinha do lado da minha casa, de onde eu morava, um lugar que tinha uma festa de música dos anos 80. E minha mãe, desde criança, ela falava, ai, meu sonho ir lá. E eu fiquei adolescente. Minha mãe nunca foi. E a festa parou de ter. E minha mãe sempre falava, ai, eu não vou porque seu pai não vai. Aí eu falava, mãe, eu vou com você. Ela, não, mas sem seu pai. E olha, né, como a gente consegue fazer uma revolução. Minha mãe falou que vai tentar sair sozinha. E minha mãe tem quase 60 anos. Então, a revolução que a gente faz dentro da gente, com certeza é uma revolução que a gente ajuda outras pessoas a fazerem. E aí, gostaram do nosso papo? Saiba que tem muito mais, esse foi só o primeiro. E o próximo a gente vai falar sobre a nossa relação mulher com o corpo. Quer ver só? Tá incrível. Então acompanha aí e até mais. Tchau, tchau.